Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, graças a Deus. Espero que vocês tenham passado um final de semana maravilhoso. O meu foi muito bom, graças a Deus. Da família, ontem nós passamos um dia muito gostoso. Postei tudo lá nas minhas redes sociais, tudo lá nas minhas redes sociais não, na verdade no meu Instagram, né? Postei lá nos stories do Instagram, lá com a família. Se você não me segue, já te convido a me seguir, tá? Que eu posto bastante coisinhas por lá. E hoje eu vim trazer um devocional que Deus tem pra nós, né? Pra essa semana, pra mim e pra você. Né, que essa semana, hoje é segunda-feira, não sei que dia você vai estar vendo hoje, tá? Vendo hoje não, vendo esse vídeo, mas eu estou gravando hoje, segunda-feira, mas que ele possa ser aplicado para você, não só nesse começo de semana, mas se for no final da semana, no meio da semana, enfim, mas que Deus ele venha abençoar, que ele venha abençoar a sua semana e que você venha crer que ele vai abençoar a sua semana, que você venha confiar em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, tudo vai bem. Não importa a situação que venha acontecer, nós estaremos firmados em Deus. A gente não vai se abalar, né? Lembra daquela passagem de Pedro, que Pedro pergunta para Jesus se é Jesus mesmo, me faça que eu vá até aí, que eu também ande sobre as águas. E aí Pedro Jesus fala para Pedro vir, né? E Pedro ele começa a ir, ele vai andando sobre as águas, ele olha para Jesus e ele começa a caminhar, mas aí começa a vir as ondas, o forte vento, a tempestade, ele começa a olhar, ele desvia o olhar dele de Jesus e ele começa a ter medo, ele começa a ficar apavorado. Eu consigo imaginar Pedro deve ter ficado com medo diante da situação, e isso é porque Jesus estava bem na frente dele. Jesus estava ali na frente dele, só que ele esqueceu de Jesus. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e aí ele começa a afundar, né? Então, para que a gente não venha fazer como Pedro, para que a gente venha olhar para Jesus, independente da situação. E mesmo assim, a Bíblia diz que mesmo Pedro afundando, Pedro grita por socorro e Jesus estende as suas mãos. Jesus ele nem precisa ir até Pedro, ele só estendeu as mãos e ele ajudou Pedro, né? Mas que nesse início de semana, esse versículo que eu trouxe hoje, ele venha te abastecer, que ele venha te fortalecer. A Bíblia diz pra gente trazer na memória tudo aquilo que nos traz esperança. Então que você venha trazer na memória como Deus ele é nas nossas vidas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então que nesse começo de semana você comece a semana confiando em Deus. Eu vou ler aqui Jeremias capítulo 17, versículo 7. Diz assim, 7 e 8, tá? Nós vamos ler. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, ó Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. E quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Amém? Então aqui eu vejo que ele diz assim, que a gente precisa confiar no Senhor. O Senhor, ele vai abençoar, ele vai te abençoar, ele vai me abençoar. Ele diz aqui, ó, mas eu abençoarei aqueles que confiam em mim. Jesus, Deus, ele precisa da nossa confiança. Deus, ele quer saber se você está confiando nele. Ele precisa ter a sua fé. Ele precisa saber que a sua fé e a sua esperança está sendo depositada nele, para ele agir na sua vida, para ele te abençoar. Aqui ele fala, ó, mas eu abençoarei. Só que tem um porém, aquele que confia em mim. Então que a partir de hoje você comece a confiar mais em Deus e somente nele. Não confie no seu próprio entendimento, não confie na sua própria força.
confie em Deus. Ele fala, confie em mim e eu abençoarei. E aqui ele dá um exemplo, né? E que a pessoa, aquele que confiar em mim, vai ser como uma árvore plantada perto da água. Aquela árvore plantada perto da água, o que acontece? Ele diz aqui, ela espalha suas raízes por debaixo da terra. Então aquela terra, ela tá sempre úmida. Não é verdade? Porque tá perto ali da água, perto do ribeirão. Ele diz aqui, ó, suas raízes, elas se espalham até o ribeirão, até a água. Então quando tá muito calor, a árvore, ela não tem medo. Ela não teme, porque as suas folhas, elas ficam sempre verdes, porque elas não vão ter falta da água. Por mais que venha um calor, elas não vão sentir falta, porque as suas raízes estão firmadas perto do ribeirão. Então aonde você tem firmado as suas raízes? Você tem tentado firmar as suas raízes, igual diz a Bíblia, a sua casa. Quando você vai firmar a sua casa, você está firmando ela sobre a rocha ou sobre a areia? Porque quando a gente firma a nossa casa sobre a areia, vem um vento forte e leva tudo. A casa, ela desmorona. Mas quando a gente firma a nossa raiz, a nossa casa sobre a rocha, pode vir a tempestade que for, ela vai estar ali edificada, ela não vai desmoronar. Eu não tô querendo dizer aqui que você não vai se entristecer com as dificuldades ou com qual situação vier, mas você vai se manter firme, você vai continuar passando, porque aqui diz, ó, que a árvore vem as dificuldades, ó, vem o calor, tá falando aqui, vai vir um calor, só que ela não vai se entristecer, ela não vai se preocupar, desculpa, se entristecer não, ela não vai ter medo, porque ela sabe que as folhas continuam verde. Então você pode se entristecer, você pode sim ficar preocupado, mas você tenha certeza que Deus, ele tá no controle. Você não vai temer, porque nós somos seres humanos, a gente tem as nossas fraquezas, nós temos nossas preocupações, mas a diferença é que a gente sabe aonde nós estamos firmados. Então a situação vem, eu sei que pode acontecer alguma coisa, né? Ali eu tô tendo adversidade, mas eu sei a quem eu tenho crido, eu sei aonde eu estou firmado. Então essa situação vai passar e o Senhor irá me abençoar, porque Ele diz, mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Então eu declaro que para essa semana a gente venha confiar no Senhor, independente do que venha acontecer na sua vida ou do que esteja acontecendo. Escolha confiar em Deus, escolha depositar a sua fé em Deus. Deixe essas circunstâncias na mão do Senhor, daquele que pode mudar qualquer situação a qualquer momento. Porque se a gente traz isso para o nosso entendimento, se a gente traz isso para as nossas forças, nós somos limitados. E Deus, ele é ilimitado, então ele pode mudar qualquer situação. Então eu oro para que você confie em Deus. E aqui diz que mesmo quando não chove, a árvore, ela não se preocupa, porque continua dando frutos. Então eu declaro também que mesmo mediante qualquer situação que possa vir surgir ou tenha surgido na sua vida, que você continue dando os frutos, que isso não impacte, eu nem sei se existe essa palavra, mas que isso não apague o amor que Deus tem feito nas suas vidas, que você não meça o poder de Deus na sua vida por essa situação. Continue dando frutos, que Deus, ele continuará cuidando de você, ele continuará cuidando das suas coisas, e ele te abençoará com toda sorte de bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Só confie no Senhor e o mais ele fará na sua vida, amém? Vamos orar, porque eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida na oração, que essa semana seja uma semana abençoada e que Deus, ele venha nos abençoar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, eu oro, meu Pai, e te agradeço por mais um final de semana que o Senhor nos deu. Pai, eu te agradeço por mais uma semana que está se iniciando. Senhor Jesus Cristo, não é fácil, meu Pai, nós nos mantermos firmes, meu Deus,
na tua presença, nós nos mantemos firmes na fé. Mas nós precisamos, Jesus Cristo, como nós lemos aqui em Jeremias, os que confiam no Senhor, né? Nós sabemos que o Senhor irá abençoar aqueles que confiam em Ti. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, para que o Senhor venha nos ajudar a manter a nossa confiança e esperança somente em Ti. Jesus, nós queremos Te agradar, meu Pai, nós queremos depender, ser totalmente dependentes de Ti, Jesus. Que a nossa fé e esperança não esteja firmado, meu Pai, em outras pessoas, em coisas, em bens materiais, mas que o nosso coração e a nossa mente venha estar firmada e olhando somente para Ti, para quando vier as dificuldades a gente não se abalar, a gente não ter medo, porque nós sabemos que o Senhor irá nos abençoar independente do que possa acontecer. O Senhor continua no controle. Como diz a Bíblia, nossa esperança e fé está no nosso Deus, o nosso grande Deus. Por isso nós Te pedimos, meu Pai, nos ajude a confiar somente em Ti. Nos ajude, meu Pai, a manter a nossa confiança nos céus, que a gente venha olhar somente para Ti, que a gente não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, que a gente não venha olhar a situação, e sim o nosso Deus grande, que pode mudar qualquer situação. Nós queremos Te mostrar, meu Deus, que nós somos dependentes de Ti. Nos ajude a confiar. Pai, nós declaramos uma semana abençoada. Pai, que tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, a gente venha tomar posse. Que tudo aquilo que o Senhor preparou para nós venha ser derramado sobre as nossas vidas. Unção sem medida, bênçãos celestiais sem medida sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Pai, eu repreendo todo o mal em nome do Senhor Jesus. Que todo mal bata em retirada, que nenhum mal possa alcançar essa vida, que nenhum mal possa alcançar essa casa. Senhor, envia os Seus anjos para proteger. Senhor, envia os Seus anjos para cuidar. Senhor, envia os Seus anjos ao redor e derredor dessa família, dessa casa, da minha casa e da minha família também. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos essa semana uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu declaro sobre a sua vida uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus, que você possa confiar no Senhor, independente das situações, tá bom? Se mantenha firme aí, que eu vou tentar me manter firme aqui, eu e você, unidos e unidas em oração, num só propósito, até que Jesus venha. Deixe seu like, deixe seu comentário, e você que ainda não é inscrito nesse canal, olha aí se você já é inscrito, olha aqui embaixo, se você já é inscrito, se você não é inscrito, clique em inscrever-se, pra gente ficar juntinho aqui, pra você fazer parte da nossa família aqui no canal do YouTube, tá bom? Uma boa semana, uma semana cheia, cheia, cheia da presença de Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!